Como um pavilhão de espelhos, eu te vejo multiplicado em mim. Abaixar as notificações do celular, porque meu amado filho, toca que oiê, preciosos tendes meu coração. Estou eu aqui pela 1000ª vez tentando gravar o vídeo atendendo a pedidos sobre almas gêmeas ou chamas gêmeas, ou ainda elo kármico, dependendo da vertente. Para mim, dentro da magia tradicional, elo kármico e almas gêmeas são situações distintas. Eu tinha gravado um vídeo onde eu tinha conseguido colocar tudo o que era necessário de informações e ele saiu sem áudio. Então, vamos novamente. Espero que dessa vez vá. Eu estou tentando não deixar com que o reflexo da tela do note apareça no óculos, mas não tem jeito, tá? Eu estou vendo que eu vou ter que arrumar um celular especificamente para gravar vídeo. O celular que eu tenho não comporta mais nada. Eu tenho um monte de grupos de estudo, os canais, né? Então, não fica espaço, é muito material enviado por WhatsApp. O tema alma gêmea é um dos mais buscados no Google aqui. Só o termo alma gêmeas causa até que inconscientemente uma sensação gostosinha dentro da gente, né? O termo nos remete a amor perfeito. Quem não quer, né? Mas nada é perfeito. Pois é, vamos deixar claro que o amor é perfeito. As pessoas não são, claro. Estamos neste mundo sujeitos às coisas deste mundo. Mas o amor é perfeito. Mas eu já amei e não deu certo. Eu sofri muito. Então não era amor. Era paixão, era apego, era atração física, era dependência emocional, era qualquer coisa menos amor. Porque o amor é sim eterno. E tudo isso é bem claro e bem consciente na questão de alma gêmea. Infelizmente, almas gêmeas não se encontram em toda esquina, nem em todo boteco, nem em toda balada, nem em toda festa. Muito provavelmente não se encontram nesses lugares. Muito provavelmente a sua alma gêmea não irá frequentar esses lugares. Logo vocês vão se preocupar. 90% da população mundial, para não escrachar e já dizer que provavelmente 99,9% da população mundial vai passar por essa vida sem a chance de encontrar a alma gêmea. A dificuldade começa aí. Já vou esclarecendo também que não tem nada de contos de fada na questão almas gêmeas.
Não vai haver um príncipe encantado montado no cavalo vindo em sua direção. Não vai haver uma bela adormecida esperando o beijo do príncipe para despertar dela. A alma gêmea também não é a metade da sua laranja. Metades, quando se encontram, elas até que se completam, né? Elas se tornam um. Mas almas gêmeas são dois inteiros, prontos um para o outro, que se complementam. Um possui tudo o que o outro não possui. É como duas peças que se encaixam perfeitamente. Eu devia ter feito um roteiro. O assunto é bem complexo. Não tem nada assim de tão romântico quanto o ideal de alma gêmea. Tá? Pelo menos até o princípio, até o possível encontro dessa alma gêmea. Mas eu vou explorar um pouquinho da questão da alma gêmea e os sinais de quando é realmente o encontro de almas gêmeas. Ao longo da vida, por muitas vezes nós acreditamos que amamos alguém, encontramos o amor da nossa vida. E por muitas vezes, no momento, a gente chega à conclusão que nós nos enganamos e não é o amor da nossa vida, né? Até encontrarmos o amor da nossa vida, se é que vamos encontrar, nós vamos vivendo, nos relacionando com várias pessoas ou poucas pessoas, e nenhuma delas vai ser acaso, tá? Nada é acaso aqui nesse plano. Tudo é aprendizado. Então, bom, ah, o ideal da alma gêmea já começa com a crença na alma. O reconhecer do outro não é fisicamente. O encontro se dá com uma visão assim, de enxergar além de onde os dois olhos podem ver. Não são dois corpos, duas aparências que se reconhecem, que se sentem afins. Não tem nada a ver com atração, não tem nada de ideal, idealização do que seria a pessoa para você, não tem nada a ver com alguém que seja bem sucedido, montado numa grana, que tenha uma coleção de diplomas, que tenha um certo status social, que seja aparentemente todo montado na academia, no silicone, não. Pode ser aquela pessoa que todo mundo acha sem sal, sem açúcar, que ninguém dá um palito, que nem tem tanta beleza assim no conceito de padrão de beleza da sociedade, mas que quando você bate os olhos, as almas é que se reconhecem. É por isso que se chama alma
gêmeo, duas almas iguais, duas almas que uma é parte da outra. Então você tem que acreditar na alma. E o que é a alma? Este rosto que vocês estão vendo não sou eu. Este rosto é minha casca, é o animal bípede que recebeu um nome, um número longo, um registro de identificação e que tem prazo de validade. Eu sou o que mora dentro deste corpo, a alma, a essência. A alma é uma centelha divina, uma centelha que um dia veio da fonte original, se instalou no corpo e para este corpo deu vida. Para que a alma possa transitar no plano físico, ela necessita de um corpo físico. Infelizmente, na maioria das pessoas, o ser dominante é o animal. A mente do animal é o ego. Raríssimas pessoas possuem uma alma dominante que domine o animal e que guia como um carro. É isso que essa classe é, um veículo da alma. Todo ser vivo possui esta centelha. A sua alma é a vida, uma pequena partícula da fonte original de vida. Ela ganha identidade, ela ganha traços, seja comportamentais, resultantes do meio que vive, resultantes de hereditariedade, né, cargas genéticas, a partir do momento em que ela passa a habitar um corpo. Toda essa questão, hereditariedade, influência, resultados do meio que se vive, da família onde se vive, tudo é o animal. A alma, ela é pura. A alma é quem gera as virtudes. Tanto é que lá no livro Sagrado Cristão, existe em algum livro lá de Paulo, falando assim sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito seriam os frutos da alma. Se você observar toda a lista, ela se trata apenas de virtudes. E quando você observa os frutos da carne, você vai observar que a carne só gera atos de maldade, autodestruição. É o ego, quando o ego é dominante. Vale lembrar que o plano físico, ele é dual, mas o mundo espiritual não. Para o universo, por exemplo, não existe a palavra não. Não existe mal, não existe nada negativo. Porque o mal é criação humana. O mal
ele nasce no interior do indivíduo. Ah, mas tem tanta maldade por aí. É para você ter uma ideia de quantas são as pessoas cujo animal é dominante, cujo animal é guiado simplesmente pelo próprio ego, porque é o ego que cria o mundo, através de vaidade, de lascívia, de ambição, de ganância, de cobiça, de inveja, de tudo o que é ruim. Então, se você, por exemplo, disser para o universo, ou você vibrar, né, durante uma conversa, Deus me livre, eu não quero ficar doente. O universo recebe essa vibração como quero ficar doente. Ele não compreende a palavra não. O não existe nas frequências do universo. E aí o que acontece? Isso reverbera para você como doença. Mas que dorgas! Eu vou ter que ficar policiando o tempo todo o que eu falo. Não é bem assim, né, gente? Tudo é uma questão de hábito. Tudo fica muito mais simples quando se tem consciência de. A partir do momento que você tem consciência, é dispensável a necessidade de policiação. É como o ditado, né? O hábito faz o monge. A princípio, com consciência, você vai percebendo quantas e quantas vezes ao longo do dia você vibra negatividade, seja através de palavras, seja através de expressões, seja através de atitudes. Essa tomada de consciência, essa percepção de si mesmo, resulta consequentemente em uma mudança que é espontânea. Nada do que é verdadeiro precisa ser imposto, precisa ser forçado. Só é necessário que nós tenhamos consciência, porque a partir do momento que nós temos consciência, é como se a mente abrisse e se expandisse. Então, depois de acreditar ou compreender, ou melhor, ter consciência da alma, não é que você precisa acreditar, mas você precisa ter consciência sobre a reencarnação. Na minha concepção, não são todas as pessoas que reencarnam. Mas ninguém é melhor do que ninguém. Não é sobre isso, tá? O reencarne, na maioria das vezes, é uma opção. Sendo assim, a pessoa que reencarna, ela é como se ela precisasse dar continuidade a algo, ou algum processo, algum trabalho que já existia. Quando se trata em conexões de almas gêmeas, com certeza elas vêm de várias reencarnações. Pode ser que seja a minha primeira vez aqui neste universo, neste plano. Pode ser que após essa vida eu vá reencarnar. Pode ser que não. É muito mais complexo, sabe? Há pessoas que passam por essa vida e quando desencarnam, a centelha, ela simplesmente volta para a fonte original.
elas não precisam me informar, entendeu? Então, a conexão de almas gêmeas é como se fossem relações que existiram em outras vidas e por algum motivo óbvio, né? Estamos no plano físico, a relação foi interrompida, mas havia um pacto de amor eterno. E aí, toda vez que a pessoa reencarna, a alma reencarna no corpo, ela vai ter aquela sensação de falta, de que algo está faltando. Se o animal bípede for dominante, se o ego for dominante, ele vai interpretar essa sensação como a necessidade de ter coisas, de buscar coisas, de alcançar coisas. Ou vai entender como vazio existencial. Vai sair extrapolando, ficar fora, experimentando de tudo um pouco. Nunca vai conseguir satisfação ou preenchimento deste vazio. Pode se tornar rico, pode conseguir o carinha top ou a mocinha top, pode ter uma coleção de carros do ano. Nada preenche o vazio. Pode, sim, trazer alguma satisfação muito passageira a ponto de sempre ter que buscar mais, mas não preenche o vazio. E o ego, o animal, não compreende que esse vazio não tem nada a ver com o corpo, não é físico, é um apelo da alma. A alma está buscando em sua outra parte. Provavelmente, a questão de almas gêmeas seja o único resíduo de outras vidas que vem forte na nova vida. 90%, para não generalizar, das pessoas que reencarnam, elas não se lembram das outras vidas. Tem casos de pessoas que lembram? Tem. Algumas pouquíssimas pessoas lembram das outras vidas. Mas a maioria não. Só que, se ela teve uma conexão de almas, esse é o único vestígio de outras vidas que ela vai trazer e ela vai sentir. E vai sentir com intensidade. É um sentimento até contraditório. É sofrido, é doído, mas é leve. Não é no sentido negativo da palavra. É aquela dor da saudade, da falta, do querer ter a outra parte perto, de seguir o caminho junto. Até aí é romântico, né? É bonito. Na verdade quando a gente fala desse assunto, é muito bonito, realmente. É algo assim. Eu acho que entre os poucos encantos que há neste plano, o amor de almas gêmeas é um dos mais fofinhos que existem. É algo realmente encantador no sentido literal da palavra. Aí tá, você compreendeu alma
e compreendeu reencarnação. As almas, quando elas se encontram, não será nada físico, nada na aparência, nada que a pessoa possui é que vai trazer o reconhecimento. Quer dizer que eu estou me acabando na academia à toa. Se sua intenção de ir na academia é para rituar o seu corpo, a sua aparência, para você parecer mais bonita ou bonita que os outros, tá. Porque o legal de ir na academia é nós cuidarmos da nossa saúde, prepararmos nosso corpo para as outras fases da vida, inclusive a velhice. Na velhice, nós não conseguimos frequentar a academia tanto quanto quando jovens, a não ser que nós passemos a vida constantemente nos exercitando, tendo práticas esportivas, hábitos saudáveis. Aí sim. Então, se você acha que ter coisas como aparência, popularidade, dinheiro, usar roupa de grife, um status financeiro, vai atrair o amor verdadeiro? Não. Almas gêmeas. Uma alma, ela se atrai, ela reconhece, ela se conecta a outra alma. Esse você real que mora aqui dentro desta casa. Gêmeas, porque a identificação é imediata, elas são gêmeas, elas são iguais. Essa história de que opostos se atraem, então essa não é. Relacionamentos de opostos, pessoas totalmente diferentes, tipo uma lua, outro sol, outro no preto, outro no branco, outro materialista, outro espiritualista, não progride muito tempo. Porque para um relacionamento durar, crescer continuamente, é necessário sincronicidade, sintonia, harmonia e principalmente concordância. Não é olhar um para o outro, é olhar juntos para uma mesma direção. Duas pessoas olhar juntas a mesma direção é preciso muita cumplicidade, muita parceria, muita concordância, muita igualdade em absolutamente tudo. Mas eu vou ter que me anular, mudar para caber na vida do outro, não tem nada a ver com isso. São duas pessoas já prontas uma para a outra. Elas nunca vão estar prontas para ser uma, mas uma para a outra sempre vai estar, independente da situação que estejam vivendo. Tudo o que já viveram em outras vidas é resgatado no momento do encontro. E aí, naquele momento, acontecem muitos movimentos no plano espiritual, onde torna possível que elas tenham continuidade à jornada delas. É difícil, né? Porque veja bem,
Não é tão simples compreender a alma, nem a reencarnação. Não adianta sair lendo livro por aí. É uma questão de você alcançar consciência sobre, né? Para ter consciência da alma, de quem você de fato é, você precisa buscar o conhecimento. A maioria das pessoas fogem do autoconhecimento. Principalmente porque durante o processo de conhecimento, elas se deparam com um momento que praticamente todo mundo a confrontação consigo mesmo. Não é à toa que é dito que nós somos nosso maior inimigo. O ego é o maior inimigo da alma. E a alma é quem você é de fato. Autoconhecimento não é receita de bolo. Autoconhecimento não é apenas mudanças de hábito, onde tudo acontece no automático. Autoconhecimento não é ficar policiando a mente 24 horas para pensar e ter atitudes correspondentes a alguém que se autoconhece. Não, é uma transformação. E é uma transformação para melhor. Isso que é estranho. O autoconhecimento, além de resgatar a humanidade do animal bípede, além de dar um tipo assim de poder para a alma, uma dominância para a alma, ela transforma a pessoa a tal ponto que ela começa também a transformar a pessoa volta. É algo muito benéfico, muito que muito corre, porque o ego não aceita ser cobrado. O ego não aceita que verdades sejam jogadas na cara. O ego não aceita que isso seja apontado e que seja dito onde você erra, onde você falha. O ego é vaidoso. Tipo, pavão mesmo. Quase não existe. É necessário autoconhecimento para você reconhecer a sua alma gemela. Ah, mas não dá para pular essa parte? Não. Por quê? Se você não se conhece, como você vai identificar o seu igual? E pior, você precisa saber quem você é, de onde você veio, de preferência nunca se esquecer disso. Conhecer a sua ancestralidade, conhecer mais sobre a sua família, sobre cada membro de sua família, as suas raízes, para poder explorar o seu ser, a sua mente, para você chegar ao ponto de saber exatamente o que você quer, como quer, do que gosta, do que não gosta. É como dos resultados do autoconhecimento é uma autoestima elevada, uma segurança incrível e amor próprio. Tem muita gente que veste uma máscara de amor próprio, de autoestima. Pelo meu conhecimento de psicanálise, comportamento virtual, meus estudos comportamentais dentro de as ciências específicas, é muito comum eu notar pessoas que vestem a máscara de autoestima, a máscara de amor próprio, porque
elas não têm a mínima ideia do que seja isso de fato. Autoestima não é se montar tudo e se achar a última Coca-Cola gelada do deserto. Amor próprio não é empinar o nariz e sair rebolante no meio das pessoas se achando a rainha de Sabá. É algo que parte de dentro espontaneamente, é uma marca natural da pessoa, porque é uma mudança interna do mais íntimo do ser. Não é uma mudança mental, não é uma estratégia de comportamento, não é algo físico. E aí, o autoconhecimento consequentemente nos leva a nos envolver com a espiritualidade. E eu não estou falando de religiosidade. Claro, você pode ter a crença que você achar melhor para você, mas espiritualidade é se envolver, se relacionar com o plano espiritual. Por quê? A casca do animal, ele precisa de cuidados, ele precisa ser alimentado, ele precisa de muita água, ele precisa de uma série de cuidados. Você, que é a alma, também. Só que o animal é físico, a alma não. Todos os cuidados, o alimento que a alma precisa, só se encontra fora do plano físico, quer dizer, no plano espiritual. Se você quer dar a dominância do seu caminho aqui neste plano para a alma, é capaz de gerar virtudes. Se você quer fortalecê-la, para que até que enfim você possa se autoconhecer, para que a sua alma, com a dominância, possa te levar para os melhores caminhos de plenitude de vida, você tem que permitir que ela acesse o mundo espiritual para se alimentar e receber os devidos cuidados. Tem muita alma aí soterrada em cavernas interiores. Tem muita alma aí cercada de demônios interiores. Tem muita alma aí dentro de uma jaulinha sendo torturada pelo ego. Tem muita alma aí desnutrida e desidratada. Principalmente por egos que são alimentados por crenças limitantes, por vaidades, por superficialidades e pela negação de qualquer realidade fora do plano físico. Isso explica muitas doenças, patologias a nível psicológico, psiquiátrico, que cada vez estão mais frequentes na vida das pessoas, né? Tem muita relação a psicanálise estuda isso. Então, a relação com a espiritualidade também nos leva a um ponto. Acontece uma mudança brusca, radical, mais positiva, positivista, positivíssima. A pessoa muda, ela consegue mudar o seu entorno, tudo melhora, tudo vai para frente.
Isto é a pessoa inteira. Isto é a pessoa pronta para o encontro com a sua alma gêmea e identificá-la, porque esta alma será igual a ela. Não é que ela vai estar no mesmo nível, não é que ela mereça, desmereça, não. Iguais se encontrarão. O mais interessante da necessidade de autoconhecimento e do envolvimento da espiritualidade é que as pessoas cujo animal é dominante e, consequentemente, o ego, são pessoas que vibram em baixa frequência. É sobre o que eu estava falando sobre o mal. Estas pessoas é que geram mal. Mas tem tanto mal no mundo, então todo mundo gera mal. A maioria das pessoas cujo ego é dominante, cujo animal bípede, que é impulsivo e instintivo, domina. Volto lá para a questão dos frutos da carne e os frutos do espírito. A carne só produz o que é nocivo para si e para as demais pessoas. Então, elas sempre estão vibrando numa baixa frequência. Essa baixa frequência, ela libera um caminho para um lado sombrio da espiritualidade que é criado pela própria pessoa. A pessoa, ela passa a ser é como se essa casca virasse uma marmita, onde seres desse lado sombrio da espiritualidade vêm se alimentar do que ela produz nessa baixa frequência de vibrações negativas. Você sabe que uma pessoa é assim, porque ela está constantemente reclamando. Nada está bom. Ela não está satisfeita com nada. Ela sempre quer mais. A expressão dela não é simplesmente de muita seriedade, é de insatisfação, de amargura. Uma pessoa que não vê sentido, não vê graça em nada, eu não estou falando de depressão. Eu estou falando de um estado contínuo de humor da pessoa. Ela enxerga a vida dessa forma. É alguém totalmente frustrado, onde não vê alegria, satisfação em campo em absolutamente nada. Frequentemente, ela vibra negatividade e isso a coloca numa baixa frequência terrível, onde torna a pessoa presa num estado onde ela não consegue um progresso em nenhum setor de sua vida. Ela sempre vai se sentir estagnada, cansada, minada. É como se viver fosse um foco. Quando você desenvolve a espiritualidade, pode acreditar, você não precisa fazer força, você não precisa forçar a sua mente para entendimento, para compreensão, ou para sintonia com o todo. Basta que você alcance a consciência da necessidade dele, porque o plano espiritual te ajuda e te conduz. Quando você menos esperar, pode acreditar nisso, você vai sentir que você está diferente. Você vai perceber que vai estar olhando a vida de outra forma.
você vai perceber tudo sob um prisma que você tem. Então, independente se você quer conhecer sua alma gêmea, a consciência da alma, né? O autoconhecimento e a sua relação com a espiritualidade, ela é muito importante, essencial para o seu crescimento nessa sua passagem. Ok? Então, esses são os 2 pontos mais importantes para você poder encontrar a sua alma gêmea ou identificar, né? Aquela sensação de tá faltando alguma coisa, ou parece que tem alguém me chamando em algum lugar. É algo até assim meio que inconsciente. É tão inconsciente que você só sente. Ou você está procurando por alguém e você nem sabe onde procurar. Quem é exatamente que você está procurando? Isso é um sinal. Um sinal de que a sua alma gêmea existe na mesma época em que você se encontra. Ela pode ter nascido 10, 20 anos antes de você, ou 10 anos depois de você, não importa. Ela está no mesmo presente em que você se encontra. É aquela sensação de falta. Às vezes até saudade para os mais sensíveis. É. E é um sinal que o corpo ele interpreta mal, né? Eu acho que o ego, que é como uma sanguessuga, só pede dá, né? Acho que é uma satisfação dele e fica querendo coisas, ele fica indo atrás de coisas. E nada muda. Só que isso é um apelo da alma. É tão intenso, tão verdadeiro que submerge para o físico. Quanto mais intenso, mais perto, no, entre aspas, a sua outra parte está. Entre aspas, porque pode estar em outra cidade, outro bairro, outro estado, outro país. Mas, quando se trata do plano espiritual, o presente, não existe tempo e espaço. Almas, elas estão juntas? Não estão. Elas se sentem. Elas chamam uma pela outra. Aí, pode ser que depois disso você consiga encontrar sua alma gêmea. É por isso que muitos relacionamentos acontecem através da internet. Eu estudo comportamento virtual desde 2005. É inacreditável, né, a quantidade de pessoas que se relacionam a partir da internet. Eu posso encontrar minha alma gêmea pela internet? Sim. O encontro ocorre com as mesmas características idênticas de como seria no alvo. Por quê? Porque não é físico, é a conexão de almas. A sensação
no online é idêntica a como se fosse no offline. A primeira troca de comentários, a primeira vez que ambos simultaneamente batem os olhos na foto um do outro, a primeira vez que se falam por aqui, há uma sensação de familiaridade, de identificação, de mas essa pessoa de alguma forma. É assim que acontece o encontro. A sensação que começa a despertar o sentimento, não há como explicar. Ninguém compreenderia e às vezes não a gente compreende, porque é muito novo. Não se compara a nenhum outro sentimento que tenhamos experimentado ao longo da vida. Veja bem, muitas vezes as pessoas confundem paixão com amor. O amor com paixão é possível, mas não é comum. Por quê? Porque se o animal bípede é dominante, com seu ego, ele se apaixona. Ele é incapaz de amar, na verdade. Ele busca satisfações físicas de todo tipo, em qualquer área do tempo da vida. Né? Então, muitas e muitas vezes achamos que amamos alguém, na verdade, paixão é uma paixão. E a paixão, quando ela é física, ela também tem prazo de validade, ela é física. Pode ocorrer, são poucos que recebem essa dádiva de ter amor com paixão e vice-versa, né? São os elos kármicos. De repente, essas pessoas nunca tiveram nada na outra vida. Elas iniciam nessa a conexão kármica e aí passa a se existir almas gêmeas, a conexão de almas gêmeas. Porque elas se permitiram o amor e a paixão numa sintonia só, numa completude real. Muito provavelmente, quando elas reencarnarem, elas vão se buscar. Então, tem muito de monogamia na questão de almas gêmeas. Por quê? São pessoas com autoconhecimento absurdo, são pessoas com desenvolvimento espiritual. Não é que a espiritualidade é chata, é quadrada, é consequência. Porque os valores, o modo como se compreende tudo muda. O animal, ele não tem mais as suas vontades atendidas o tempo todo. A visão, o foco está para coisas que transcendem. O único relacionamento que transcende é aquele onde há amor e paixão, onde há um equilíbrio. Almas se conectam porque o amor ele tem a ver com alma, não com o físico. A única coisa que o físico pode produzir é a paixão. Mas como os dois, as duas almas, estão dentro de um corpo físico, a paixão é inevitável. E olha, ela será algo que também nunca se experimenta na vida.
será intenso, será carregado de muito desejo e ele não acaba. Por quê? Porque está intrínseco com o amor. Cada vez mais estará se desejando outro. Por quê? Porque essa paixão é alimentada pelo amor, não pela leviandade, não pela promiscuidade, não pelo libertino, mas pelo amor. O amor, ele é possível com homens. É por isso que tão raramente nós vemos casais que realmente se amam. Há personagens, né? Há máscaras, há um teatro assim. Para quem estuda comportamento, fica nítido assim. É apenas paixão onde pelo menos uma das pessoas querem acreditar que é amor. Aí só se sabe se é amor ou não quando aquilo acaba. Há um rompimento. Com o rompimento vem o ódio. Mas quando é amor, o amor sobrepõe o ódio, apaga, dissipa o ódio. O amor traz a compreensão. É por isso que está escrito lá, tão lindamente, o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor é um sentimento nobríssimo. O animal é incapaz de produzir. Ah, mas você fala tanto em animais, mas os animais, eles são seres tão puros e conscientes, só para você saber, eles amam incondicionalmente. É por isso que a gente vê casos assim de donos que maltratam os cães, e mesmo assim, toda vez que o dono chega, ele, mesmo que timidamente, ele tenta manifestar que está feliz em ver o dono. Ah, mas isso é submissão, penso que... Ah, não, isso é uma ideia do ego, que a gente tem que reagir, que a gente tem que pagar na mesma moeda, que se a pessoa fez, a gente tem que fazer igual. O amor não é assim. Aí, quando acontece, enfim, o encontro, que pode ser virtual, sim, pode não ser. Não pensem vocês que aí se viverá um lindo conto de fadas, não. Aí as dificuldades aparecem. Normalmente haverá distância geográfica. Normalmente, um dos dois ou os dois já estarão em um relacionamento. Por quê? É, ninguém vive se resguardando e esperando a alma gêmea ou aquela pessoa que parece que está nos chamando. A gente segue a vida e a gente vai abraçando o que a vida vem trazendo para nós. E sim, há pessoas que elas casam por circunstância do momento, elas casam porque é interessante, vai trazer certa estabilidade de vida, elas casam porque acabaram engravidando, elas casam porque a paixão era muito grande, que era por tudo, e o tempo é o senhor da razão, e o tempo foi mostrando que não era amor, era só rotina, sabe?
pode acontecer que ambos ou uma das almas já tenha alguém na própria vida. Você só vai saber se encontrou a sua alma gêmea se ela for leal ao pacto onde ela já se encontra. A sua alma gêmea nunca vai dizer para você se separar da pessoa com quem você está. É um amor mesmo, tão verdadeiro, tão real, tão puro, que ela abrange não só a pessoa, ela ama a pessoa e todas as pessoas com que ela está conectada. Ela vai respeitar a pessoa com quem o outro se encontra. Então, o primeiro sinal da sua alma gêmea, ela nunca vai te exigir ou vai te aconselhar a deixar a pessoa com quem você está. Talvez muito pelo contrário. Ela pode se afastar para preservar aquela relação. E se aquela relação não tiver como base amor, ela vai durar o tempo que tiver que durar. A espiritualidade traz essa compreensão para ambos. Não tem nada a ver com moralismo. Tem a ver com o respeito aos processos de cada um. Tem a ver com a realidade assim como é e ao indivíduo assim como é. E aí, é complicado, né? O encontro das almas gêmeas, ele é nítido. E você já tem uma vida feita. Ou está começando a sua vida. E agora? O sofrimento começa, mas não é um sofrimento no sentido negativo. Tá? É um resguardar-se para tocar o outro. Porque existe a consciência, o respeito aos processos de cada um, as escolhas que cada um fez na vida. Não é bagunçado. Não se coloca a pessoa na parede e fala, você tem que escolher ou eu ou a outra pessoa. Não tem nada disso. Para vocês terem uma ideia, almas gêmeas quando se encontram, elas não fazem nem interrogatório. Elas não ficam com perguntação, como você é, do que você gosta, não sei o quê, porque parece que de alguma forma elas já sabem. E é mesmo, sabe? Sentindo. Não sabe o que? Sabe no sentido. A conexão é algo tão forte que, em muitos casos, há comunicação telepática. Muitas vezes inconsciente, eles nem se dão conta, mas um está se comunicando com o outro telepaticamente, porque as almas se comunicam o tempo todo. Independe da situação que você está, independe de que lugar você está, independe do que você sente. Não é a relação física, é a relação de almas. Depois que as almas se encontram, a vida fica completa. Porque o encontro dos dois é uma questão espiritual.
São duas almas evoluídas, com cargos de outra vida, em prol a um bem maior. São pessoas evoluídas espiritualmente. São pessoas com intenção de trabalharem em prol ao bem comum da sociedade, de um grupo, de uma comunidade. São pessoas que se importam muito com o coletivo. Então imagine que, sendo eles inteiros, já é um canal de todo aqui nesse plano. Imagine o que acontece quando os dois se encontram. Não é simplesmente se tornar um só. Há uma fusão de potências espirituais. Se um é canal, os dois juntos, é tipo uma porteira reganhada. Eles são capazes de mudar o mundo. Eles são capazes de trazer grandes mudanças no mundo. Tudo com o apoio da espiritualidade. E quando eu falo apoio da espiritualidade, eu estou dizendo de toda a população espiritual. Tudo sobre comando da continuidade. Só que se encontram, vamos dizer que existe uma distância geográfica. Eles não podem ficar juntos por N motivos. As almas, elas anseiam na fusão. E os corpos, eles estão distantes. Há uma intensidade na comunicação das almas que vem para o físico. Muitas vezes, a energia Kundalini, ela sobe de um modo incomum. A pessoa sente o corpo queimando pelo corpo, como se estivesse com carinhos no fogo. Ela sente o outro muito perto, mesmo se nunca tenham estado juntos. E não é uma coisa de eu quero que isso esteja acontecendo para que a gente seja uma gêmea. Não. São sinais que vão acontecendo que depois de um tempo que a gente se dá conta. Então, não é algo programado, não é algo construído, é simplesmente espontâneo. Não podendo ficar juntos, olha que interessante. Os corpos, o ego, ele tem as suas vontades, ele tem os seus ideais. As almas, depois que se encontram, elas têm outra. E elas são muito superiores às coisas deste mundo. Então, imagine vocês, dois corpos separados, duas almas querendo a fusão. Os corpos, eles querem estar juntos simplesmente para questões biológicas, né? Fisiológicas. A mente, ela começa a entrar num estado onde ambos não conseguem se focar nas suas responsabilidades, nas suas obrigações, nas suas tarefas. Elas não conseguem mais se desenvolver. É como se elas entrassem num estado de crise constante, porque a percepção dessa comunicação das almas é algo tão gostoso, tão agradável.
que muitas vezes eles são pegos, mesmo distantes, eles são pegos como se estivessem em transe, olhando para o mundo. E sempre alguém chega e pergunta: você está pensando que às vezes a pessoa nem ouve de primeiro, ela precisa de um tapinha no ombro para perceber que tem alguém ali falando com ela. Mas você está pensando que você está aí longe. A pessoa não está pensando nada, ela só está sentindo e ela assiste os pensamentos vagando na sua mente como se estivesse diante de um rio num curso tranquilo. É que o papel que assim é. Quando ambos querem estar juntos, tanto o animal quanto as almas, passa a ver bastante sofrimento no sentido do anseio de estar junto. Provavelmente pode acontecer que uma das almas seja mais evoluída. Ou ela reencarna mais vezes, ou ela é mais velha, ou ela tem mais experiência de vida. E aí, ela é como se fosse o guardião, o mestre, o iniciador do outro, né? Sendo assim, o outro, ele vê a sua vida desembargada. Porque ele não consegue mais ficar com o pé no chão na realidade. Ele tem que fazer um esforço enorme para isso. Ele tem que buscar distrações para fixar a mente. Mergulha no trabalho, fica assistindo filmes para manter o foco ali, não pensar em nada. Sempre é pego, muitas vezes, isolado, parece que sempre está olhando para nada, parece sempre desligado, parece estar em estado de depressão. Em alguns casos, ambos perdem o apetite, né? Quando chega no limite, perdem o apetite, não conseguem dormir e sentem uma tristeza profunda. Isto nos casos onde há a conclusão que eles não têm como ficar juntos nessa vida. E como é que resolve isso? Algumas linhas dizem que é possível fazer um casamento energético, eu não acredito nisso. Porque eu não acredito em acaso, né? Se tem que passar isso, vai ter que passar isso e vai ter que desenvolver cada um por si só, um meio de seguir o caminho que tem que seguir. Uma coisa é certa, nenhum dos dois nunca vai conseguir se desconectar nesta vida do outro. Haverá um sossego na libido, haverá um desinteresse por outras pessoas, porque há um casamento energético a partir do momento. E não tem nada de contos de fadas na questão da mente. Já deu mais de 1 hora de vídeo, então vamos combinar assim. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta a mais sobre o assunto alma-gêmeos, deixe aqui no comentário, tá bom? Eu respondo
faço outro vídeo com uma outra série, tá bom? Tenha um dia gostosinho, tranquilo e beijo na alma. Até o próximo vídeo.